Vamos lá. A gente vai ver aqui elipse, tá? É uma cônica, ok? Que nem a gente estava vendo lá. Assim como a circunferência, tá bom? Então ela é um corte do cone que nem vocês viram na última aula, tá? É a elipse. É a que eu falei lá que a gente ia ver que o plano tá cortando o cone, não tá reto, ele tá meio tortinho. Como assim tortinho? E aí eu vou mostrar aqui dessa forma aqui, se abrir, né? Que eu acabei de fazer, aqui, ó. A gente tem um cone, tá? Nosso cone em azul. E aí esse plano vermelho tá passando por ele, tá cortando, ó. Ó, não tá cortando ele retinho, ele tá cortando meio inclinado. E aí esse corte, ele dá uma elipse, que é como se fosse uma circunferência mais achatadinha. E aí dá pra gente ver aqui a intersecção dos dois, que seria o cone e aqui. E aí vocês conseguem ver, ó, tá vendo? Que ela é mais tortinha, ela não é uma circunferência certinha, ela é um pouco achatada, tá? Então essa aqui seria a elipse. Então a elipse que a gente vai ver aqui, ela tem essa forma aqui, tá? Como que é a equação dela? A equação dela é desse jeito aqui, ó. Então, ó, x menos x0 elevado ao quadrado sobre a ao quadrado mais... É isso aqui, tá? O que isso significa? O a ao quadrado aqui é um número que vai estar na equação. O b ao quadrado é um número também que vai estar na equação, tá? E ela tem que estar igual a dar 1. E assim como lá na circunferência, esse x0 e y0 são as coordenadas do centro que está deslocado. Tá? No caso aqui, ó, o centro seria o 0. Então essa elipse aqui ela não teria uma equação variando aqui. Tá? Então seria x ao quadrado direto, y ao quadrado direto. Tá? De qualquer forma, o que é uma elipse afinal? Uma elipse, definido aqui, é um lugar geométrico dos pontos do plano, então, óbvio que a gente está no plano, tá? No plano cartesiano, cuja soma das distâncias a dois pontos dados é constante. O que isso significa? Tá? E esses dois pontos aqui eu chamei a atenção que eles chamam focos. Tá? Significa que desse foco aqui, ó, aqui, são esses dois pontos dados. Tá? E aí toda a nossa elipse aqui, ó, tudo isso aqui, tudo que desenha a elipse, se você traçar uma distância daqui até aqui, esse ponto dado, daqui até aqui, e daqui até aqui, até esse outro foco, se você somar essa distância com essa, vai dar um número, vai dar, sei lá, 12. E aí todos os números aqui, todos os pontos, as distâncias que você fizer do foco até esse ponto, e desse foco até o ponto, se você somar vai dar 12. Então todo mundo aqui, ó, soma 12 quando você faz as distâncias com os focos. Tá? Então essa seria a definição de elipse. A distância desse ponto até esse foco, somado com a distância desse ponto até esse foco, dá um tanto. E aí todos esses pontos dá esse mesmo tanto se você fizer essa conta. Tá bom? Beleza. Aí, a gente tem os nomes aqui que a gente dá. Então, esse F1 e F2 são os focos, tá? A distância do F1 até o F2, então, essa parte aqui é a distância focal, ok? O centro, aqui ó, é o x0, y0 lá da equação. E o A1, A2, que é a distância desse vértice aqui, ó, a gente chama de vértice aqui desse ponto até aqui, é o eixo maior. Então, ó, vocês estão vendo que ela está achatada, a parte maior é essa daqui. Esse aqui é o eixo maior, então. Tá? Esse aqui, então, vai ser o eixo menor, que é a parte que está achatada, que é de B1 até B2. E aí acontece uma coisa interessante aqui da nossa elipse, que é o seguinte. A distância do foco até o centro a gente chama de C. A distância do centro até o vértice menor, a gente chama de B. E aí a gente consegue fechar um triângulo retângulo. Deixa eu tirar esses aqui. A gente consegue fechar um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo aqui, ó. De lado B, C, que são os catetos, e a minha hipotenusa vai ser o A. Ok? E aí, acontece que do centro até o vértice do eixo maior, que é o A1 aqui, é esse mesmo A, é essa mesma distância.
tá? Que é o A e o B, esse A e esse B, são os que aparecem aqui na nossa fórmula, na nossa equação da elipse, tá bom? E aí eu coloquei aqui, né, a nossa fórmula lá de triângulo retângulo de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado vai ser b ao quadrado mais c ao quadrado, ok? Então tem essa relação aqui que acontece. E aí eu coloquei também aqui que o A é maior que o B. Por que que o A é maior que o B? O A, como vocês podem ver, ele está indicando onde que é o eixo maior. Ó, o A ao quadrado está embaixo do x ao quadrado. E aí acontece que o eixo maior ele está no x, ou paralelo ao x, né? Ele está aqui, ó. Ele está deitado, igual o eixo x está deitado. E o B ele está na vertical. Então, o A sempre vai ser maior. Aí a questão é a seguinte: onde tiver o A é onde eu vou ter o meu eixo maior. Ok? Então, se tivesse... Não, vamos para um exemplo e aí eu consigo falar melhor. Então, um exemplo. Esse é o conteúdo, tá? Vamos fazer exercício baseado nisso daqui. A equação da circunferência com centro na origem e raio... A equação da circunferência com centro na origem e cujo raio é igual ao semi-eixo menor da elipse tal é... O que isso quer dizer? Tá? Bom, ele quer a equação da circunferência. Ó. A equação da circunferência blá, 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 é. Então ele quer a equação da circunferência. É aí que a gente tem que chegar. Tá? O centro dela está na origem. Então o centro dela é o 0, 0. O raio dela, dessa circunferência, é igual ao semi-eixo menor da elipse tal. Essa elipse aqui. Tá bom? Então, como que eu faço para descobrir o semi-eixo menor da elipse dada? O que é semi-eixo? É eu pegar o eixo, ó, eixo menor é do B1 até o B2. O semi-eixo é metade disso, ok? Então vai ser metade. O raio dela é metade, tá? Então vamos lá. Com o centro na origem, o centro é o 0, 0. Então a gente sabe que a nossa circunferência vai ter essa equação aqui, ó, desse jeito. X² mais y² igual a r². Por que eu sei que ela vai ser assim? Eu sei que ela vai ser assim porque o x² e o y² não estão sendo subtraídos por nada. Porque se eles tivessem sido subtraídos, é porque o centro estaria em outro lugar. Tá? Então o centro, quando você muda o centro da aula passada que a gente viu, aí sim você coloca x menos 1 ao quadrado. O que significa? Significa que o x do centro é 1. Y menos 2 ao quadrado significa que o y do centro é 2. Tá? E aí o r² é o que a gente quer descobrir, porque ele deu aqui ainda. Ó. É igual ao semi-eixo menor da elipse. Então o raio é o que a gente quer descobrir. Ó. O raio é igual a isso. Tá? Então na elipse, essa aqui é a fórmula da elipse que a gente acabou de ver, a equação? Não, não é essa daqui. Ó. O nosso formato que a gente quer... Opa, alguém entrou. O formato que a gente quer... Espera aí. Pronto. O formato que a gente quer é esse daqui, ó. X menos x0 sobre a² mais y menos y0² sobre b2 igual a 1. É isso aqui que a gente está procurando. Alguma coisa igual a 1. Tá? Que não é o que está acontecendo aqui. Tá? x², 4y² igual a 4. Além de estar igual a 4, o y está multiplicado por 4. E não é assim. O y tem que estar dividindo por alguma coisa. Tá? Então a gente vai desenvolver isso daqui. Como que a gente desenvolve? Bom, a primeira coisa, bate o olho, tem um 4 aqui, ó, igual a 4, a gente vai tirar isso daqui. Como que a gente tira? A gente vai dividir por 4. Para quê? Para ficar igual a 1, que é o que a gente quer, igual da equação. Tá? Então vai ficar igual a 1 aqui. Então daqui, ó, nossa elipse, x² mais 4y² igual a 4. A gente vai dividir por 4. Quando a gente dividir por 4, aqui vai ficar igual a 1. Então eu estou dividindo todo mundo por 4. Então aqui, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1. 4y² dividido por 4 vai ficar 1y². Então y² dividido por 1. E o x² dividido por 4 é x² dividido por 4. Tá? Beleza, então aqui ó, a gente vai ter que o a ao quadrado, de acordo com a nossa equação, ele é 4. Então o a é 2. Tá? Então significa que o eixo maior
é igual a 4. Porque ó, o eixo maior é 2A. Tá? Então é 2 vezes 2, que dá 4. Esse 4 não é o eixo maior. Tá? O eixo maior é 2 vezes 2, que dá 4, coincidentemente. Beleza, mas não é isso que a gente quer. A gente quer o semi-eixo menor. Por quê? Porque a equação da circunferência, não, o raio da circunferência é o semi-eixo menor. Tá? O semi-eixo menor aqui, então, vai ser, o eixo menor, né, vai ser o que tem o 1 aqui. B ao quadrado é 1. Então, B é 1. Então, o eixo menor vai ser 2B, que vai ser 2. Só que a gente quer o semi-eixo, a gente quer metade. Metade de 2 é 1, tá? Então, a nossa equação da circunferência que a gente tinha, ó, x² mais y² igual a r², a gente descobriu o r agora. O r é 1. Sendo o r 1, a equação da nossa circunferência vai ficar dessa forma aqui. Então, x² mais y² igual a 1. Certo? E aí está resolvido. Essa é a equação da circunferência. Se o exercício perguntasse sobre os focos, o que a gente faria? Vamos lá, o foco, a distância focal, 2C. O foco é onde está o F1 e o F2, que é onde está o C, é a coordenada do C aqui, ó, certo? Então o foco é só descobrir o C. A gente faria lá o triângulo de Pitágoras, a gente faria Pitágoras. Então, ó, A² é igual a B² mais C². A², 4. B² é 1, que está escrito aqui, mais C². Fazendo a conta, então jogando 1 para lá vai ficar 3, então C² é igual a 3, então C é raiz de 3. E então o nosso foco vai ser isso daqui, ó. Para a direita, então o x vai ficar raiz de 3 e o y vai continuar sendo 0. E o segundo foco, para a esquerda, vai ficar o x variando negativo, né? Então vai ficar menos raiz de 3 e o y permanece 0. Tudo certo aqui? A gente pode ver como que funcionaria esse exercício aqui também no GeoGebra. Tá? GeoGebra. Ó, vamos lá, como que ele fica? A equação da circunferência, não. A equação que a gente encontrou é essa aqui, ó, x², ó, x² mais y² é igual a 1. Essa é a circunferência que a gente tem. Deixa eu colocar o eixo aqui e a malha para ficar mais entendível. A nossa elipse, a elipse que o exercício deu, ela tem a equação x² mais 4y² igual a 4. Então é x² mais 4y² igual a 4. 5 eu coloquei aqui, é 4. E aí acontece isso, ó. Olha bem. O semi-eixo menor da minha elipse, deixa eu colocar colorido, que ninguém merece esse cinza aqui. Vai ser azul a minha elipse e a circunferência vai ser vermelhinha. Eu mudei a cor da mesma coisa. Espera aí, aqui. Pronto. Circunferência vai ser vermelhinha. Aí, beleza. Ó, vamos lá. Ó. O que o exercício deu? Ele falou assim que o raio da minha circunferência estava na origem e o centro da... O raio não. O centro da circunferência estava na origem. O centro da elipse também está na origem, que a gente viu aqui, ó. Cadê a equação? Ó? A equação da elipse ficou dessa forma, então não tem variação para o centro. Tá? Então aqui fica a nossa elipse e a circunferência, como ela tem o mesmo raio do semi-eixo, ó, o mesmo raio do semi-eixo menor, ela vai encostar na elipse, mas ela não vai cruzar, ela só encosta em um ponto aqui, que é essa intersecçãozinha aqui, ó, que é isso que acontece, é isso que o exercício quis dizer, tá? E aí a gente encontrou a equação dessa circunferência. Beleza? Então o exercício queria a equação da circunferência. Está dada, a equação da circunferência é essa daqui. Tá bom? Sim, o GeoGebra é muito bom, eu recomendo para vocês conferirem exercícios ou ter uma ideia do que a gente vai passar aqui. Tá? Na física também, os professores vão passar algumas equações, algumas funções, você consegue ver aqui no GeoGebra. Vamos lá. Um web designer foi contratado para fazer um site de uma instituição educacional dedicada à astronomia chamada Ellipse. Ellipse, que nome sugestivo.
Os diretores da instituição decidiram que a logomarca presente no site deveria ser a figura formada pelos gráficos das equações tal e tal. Então ele deu duas equações aqui, e aí a logomarca vai ser a partir dessas duas equações, em um mesmo sistema cartesiano tradicional com eixo na horizontal. Tá? Ou seja, ele está falando do nosso plano cartesiano. Quando ele fala em um mesmo, é porque as duas vão estar juntas, tá? Elas estão no mesmo lugar, no mesmo plano. Aí o web designer digitou corretamente as equações em um de seus programas de computação gráfica e descobriu que a imagem da logomarca da instituição, do site, seria. E aí a gente tem aqui qual que vai ser a imagem que ele obteve a partir dessas duas equações aqui. Tá? Então, ó, essas duas estão em pé, vamos chamar de em pé, né? O semi-eixo, o eixo maior, ele é vertical. Essa daqui, as duas, o eixo maior, ele é horizontal. E aí aqui a gente tem duas, uma dentro da outra, sendo que uma tem o eixo maior vertical, a outra horizontal. Essa aqui tem o eixo maior horizontal, vertical também, só que aí elas estão deitadas e está mais em pé. Como que a gente faz para descobrir qual que foi? Bom, a gente tem que ter uma ideia do que essas equações significam. Então vamos desenvolver. Elas estão igual no outro exercício, que elas não estão no formato que a gente gosta, né? Que seria deixar elas mais certinhas. Explícito, o x ao quadrado sobre alguém, y ao quadrado sobre alguém igual a 1. Tá? Então vamos deixar elas dessa forma. Como? Com o mesmo processo que a gente fez na outra. Tá? Então, ó, a gente tem essa equação foi dada e essa equação foi dada. Essas duas estão no enunciado. Tá? Então, vamos lá. O que a gente quer? A gente quer saber como que fica o desenho dessas duas elipses. Tá bom? Então, ó, essa foi dada, essa foi dada. O que eu vou fazer? Começando por essa daqui. Vou dividir todo mundo por 36. Por que eu vou dividir todo mundo por 36? Porque eu tenho que deixar igual a 1 aqui do outro lado, para ficar tudo certinho, para ficar mais fácil da gente identificar as características dela, tá? Da elipse. Então, dividir por 36 todo mundo. Então, dividindo o lado direito por 36, eu vou ter 1, porque eu dividi por 36 exatamente para dar 1. Do outro lado, 4x² vai ser dividido por 36 e o 9y² por 36 também. E aí 4 dividido por 36 a gente consegue simplificar. E aí vai ficar 9 aqui embaixo. 9 e 36 a gente consegue simplificar e vai ficar 4 aqui embaixo. Tá bom? Então a equação da minha elipse vai ser desse jeito. O que a gente consegue concluir aqui a partir disso daqui? Ó? X ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Ah, uma coisa. Tem que estar mais aqui, hein? Aqui tem que ser mais. Se for menos, dá outra figura, tá? Dá outra cônica. Outra coisa. Dá uma hipérbole. Vocês podem ver no GeoGebra depois, que a gente não vai ver, tá? Porque ela é menos frequente nos vestibulares. Então a gente vai ver só a elipse e a circunferência. O que isso aqui indica? Isso aqui indica que o número maior está embaixo do x, que é o 9. O 9 está embaixo do x. O que isso significa? Isso significa que o eixo maior é deitado. Por que ele é deitado? Porque o x é deitado. O eixo maior está paralelo ao x. A gente sabe que a nossa elipse vai ter esse formato aqui, ó. Ela vai estar deitadinha, tá? Diferente dessa daqui, ó, dessa outra. Vamos desenvolver ela aqui. Ela também está num jeito esquisito. A gente vai igualar aqui a 1, então a gente divide todo mundo por 4. Essa aqui é a mais simples. Fica 4x² dividido por 4, que vai dar 1. E o y² vai ficar dividido por 4 mesmo. Essa aqui é diferente. Essa aqui, ó, o número maior, ele está embaixo do y. Isso indica que o eixo maior é paralelo ao y. O y não é em pé, então o eixo maior vai ficar em pé também. Então a gente pode dizer, né, que na verdade, que a elipse vai ficar em pezinho assim, tá? Então a gente tem uma ideia que uma é em pé e a outra é deitada, tá? O que a gente pode fazer? A gente já pode excluir essa alternativa e essa, porque essas duas estão falando em uma, as duas estão em pé, que é mentira, a gente acabou de ver, ó, que uma está deitada, outra está em pé. E aqui na B, as duas estão em pé, as duas estão deitadas, que não acontece também, porque de novo, uma está deitada, outra está em pé.
tá? Então é uma dessa ou essa. Aí a questão é a seguinte: qual delas é maior? A em pé ou a deitada? E aí, com os números, a gente vai ver qual que é qual, tá? Então vamos lá. Eu fiz aqui, ó, a deitadinha vai ser vermelha, a verde vai ser a em pé. Como que a gente analisa isso? Bom, a gente sabe que a vermelha está deitada, então vamos marcar os vértices dela, aquele A, B lá do começo, tá? A ao quadrado é o 9 aqui, ó. Se o A ao quadrado é 9, então o A é 3, certo? A ao quadrado é 9, o A é 3. Por quê? O que é A ao quadrado? É um número vezes ele mesmo igual a 9. O único número que faz isso é o 3. Então 3 vezes 3, 9. Aqui o b quadrado. B quadrado é igual a 4. Então o b é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Certo? Então, ó, o eixo maior, na verdade, ele é 6. Por quê? Porque 3 é a distância do centro até o vértice do eixo maior. Ok? Então o eixo maior inteiro aqui é 6, mas essa parte não é importante. O importante é você saber que ela vai estar deitada, sendo que o vértice do eixo maior vai ser o 3 aqui, e do eixo menor vai ser 2 e menos 2. Então 3 e menos 3, 2 e menos 2. Você consegue fazer esse desenho aqui mais ou menos. Ok? A outra, que é a verdinha aqui que está em pé, o a ao quadrado é 4. Mas espera aí, o a ao quadrado, aqui ele está embaixo do x, aqui ele está embaixo do y? Sim, porque o a quadrado, de novo, o a quadrado ele é o número maior, tá? Ele é o maiorzão. O maior está embaixo do y, então ele é o a quadrado, tá? Para eu poder descobrir onde está o eixo maior. E aí o a quadrado sendo 4, o a é 2, pelo mesmo motivo daqui. B quadrado igual a 1, o b é igual a 1, tá? A gente sabe que ela está em pé, então o vértice aqui do eixo maior, que é vertical, vai ser o 2, tá? Por quê? Porque partindo do centro, eu conto 2, porque o A é 2, e chego nesse vértice aqui. Partindo do centro, conto 2 para baixo e chego no vértice de baixo. A mesma coisa com 1, partindo do centro, por causa que o B é 1, eu vou para a direita e vejo esse vértice aqui. Eu vou para a esquerda e vejo esse outro aqui. E aí eu consigo concluir aqui, ó, que essa que está em pé ela é menor e ela está dentro da que está deitada, tá? Então ele acabou chegando nessa figura aqui, ó, tá? Alternativa D. Aqui, aqui. De novo, a gente consegue conferir? Consegue. Vamos ver isso aqui no GeoGebra. Então, ó, vou até colocar essa equação aqui, ó, tá? A equação mais bonitinha que a gente gosta. X quadrado sobre 9 mais sobre 9, isso, y quadrado, já deu ruim aqui, x quadrado sobre 9 mais y quadrado sobre 4 igual a 1. Fica desse jeito aqui. Outra é x quadrado sobre 1 mais y quadrado sobre 4 igual a 1. E aí fica dessa forma aí, ó, como a gente viu. Tá? Então, ó, ela está deitada, essa aqui é a vermelhinha que a gente viu. E essa outra é a verde. Ai, de novo eu fiz errado. Essa outra aqui é a verde. Essa aqui é a verde. Que verde. Nossa, que verde forte. Essa aqui é a verde. Tá? Então, igual que a gente chegou. Tá? Ó. E ó, 3, um vértice 3, menos 3, 2, menos 2, 1, menos 1. Tá? Igual a gente chegou. Mais bonito, mas os números estão certos aí. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Qualquer coisa podem parar a aula aí, tá? Outro exercício. Isso aqui dá o Nesp. Suponha que um planeta P descreve uma ordem elíptica em torno de uma estrela O, tá? De modo que, considerando um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, ou seja, o sistema cartesiano, o plano cartesiano, sendo a estrela O a origem, então o centro
do sistema aí, a órbita possa, de modo que a órbita possa ser descrita aproximadamente pela equação tal. Olha lá, equação de elipse. X² sobre 100, Y² sobre 25 igual a 1. Tá? Com x e y em milhões de quilômetros. A figura representa a estrela O. Eu não coloquei a figura? Nossa, eu não coloquei a figura aqui? Putz, aí fica ruim, hein? Nossa, a figura tava lá. Tá. Eu tenho salvo aqui. Com x e y em milhões de quilômetros. A figura representa a estrela O, a órbita descrita pelo planeta e sua posição no instante em que o ângulo POA mede π sobre 4. Tá? Agora eu vou ter que caçar essa figura. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nossa, a figura não veio. Que coisa esquisita. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ah, eu salvei daqui. Se ela tivesse, era pra ela estar aqui, na verdade. A figura não tá aqui mesmo. Bom, já que é uma de vestibular, vamos roubar aqui, ó. Unesp, suponha que um planeta P. Unesp, suponha que um planeta P descreve. E aí a gente vai ver a figura aqui. Só procurar bem ela. Então depois eu corrijo lá e coloco. Ó, a figura é essa daqui, ó. Tá? Então, o que acontece? O que está acontecendo? Vamos interpretar o exercício. Tá? A elipse é o caminho, a órbita do planeta. Tá? O planeta ele está rodando por aqui. Beleza? Esse O aqui, ó, é o Sol. Vamos dizer que o planeta é a Terra e o centro aqui é o Sol. Então o Sol, a Terra, está aqui girando em torno do Sol. Tá? Com essa órbita aqui. Em determinado momento, tá? Aqui, ó, vai ficar π sobre 4, o ângulo π sobre 4, em relação a esse eixo aqui que foi traçado. E aí, o que a gente quer saber? A gente quer saber a distância do planeta P até a estrela O, nesse momento aqui. Tá? Como que a gente faz para achar isso daqui? Primeira coisa, a gente tem uma reta e uma elipse cruzando. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos lá, vamos planejar o nosso exercício. A gente vai ter que fazer a equação da reta, a gente vai ter que descobrir a equação da reta, tá? Com a equação da reta e a equação da elipse, que o exercício já deu, ó, o exercício já deu a equação da elipse. Com essas duas em mãos, a gente vai juntar as duas, então a gente vai fazer um sistema, vai juntar as duas, para quê? Para achar a intersecção entre a reta e a elipse. Por quê? Porque é exatamente isso que o exercício está dando. Ó. Ele está dando essa reta, interceptando aqui a elipse e gerando aqui o P, que é o ponto P, que é onde está o planeta. Tá? Então a gente está em busca dessa intersecção. Para quê? Para a gente poder ter a coordenada do ponto P, a coordenada do ponto O, que a gente já tem, porque é a origem, 0, 0. Então a coordenada do ponto P, a coordenada do ponto O, com as duas, a gente vai fazer a distância entre esses dois pontos, certo? Então a gente vai descobrir essa distância aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos ter que descobrir a equação dessa reta aqui. Como que a gente faz isso? A partir do centro, ela está no centro e ela tem esse ângulo, π por 4, tá? Então vamos fazer. Só olhando para a reta primeiro, vamos só se preocupar com a reta. Vou chamar essa OP então de reta R, que cruza o eixo Y na origem, tá? Essa é uma informação importante, e forma um ângulo de π por 4 com o eixo X. Tá? Então, ó, a gente vai dar uma equação para essa reta, que a gente sabe dar, y igual a x mais b. Ok? Igual a função do primeiro grau. E aí, o a é o coeficiente angular, que a gente viu na equação de reta também, há 2 aulas, eu acho, que é a tangente do alfa, ou seja, a tangente do π por 4. Isso vai salvar a gente.
E o b é o coeficiente linear, que é o quê? É onde a reta cruza o eixo y, que a gente sabe onde é, na origem, porque ela está cruzando aqui, ó, cruzando no zero. Então, uma coisa que a gente sabe, o b é zero, por quê? Porque a reta está cruzando o eixo y no zero. O a vai ser a tangente de alfa, tangente de π por 4. Π por 4 é 45 graus, tangente de 45 é 1, ok? Ah, eu não sei, não lembro como faz essa conversão, ou não decorei que o π por 4 é 45 graus. Faz no cantinho, ó, 2π é 360 graus. Isso você tem que saber, que o 2π é 360, tá? O porquê? Aí você volta lá, a gente teve algumas aulas lá, por que o 2π é 360 graus? Por conta do comprimento da circunferência, tá? Que é 2πr, num r igual a 1, a gente vai ter 2π sendo 360 graus, tá? E aí π por 4, que é o que eu quero, vai ser x. Quantos graus? X. Multiplica em cruz, e aí você vai chegar que o x é 45 graus, tá? Então a gente tem aqui, ó, o a é 1, o b é 0. Então a equação da minha reta vai ser dada aqui, ó, x igual a y. Por quê? Porque o b é 0, o a é 1, então vai ficar y igual a x, tá? Ou x igual a y. E aí a gente tem também a equação da elipse, que é essa daqui. E é o que eu falei, a gente vai montar um sistema para a gente poder juntar essas duas informações. Como que a gente junta essas duas informações, tá? Lembrando, o que a gente quer? A gente quer a intersecção, ok? Aqui vai ficar x ao quadrado sobre 100 mais y quadrado sobre 25 igual a 1, que é o que o exercício deu. Para juntar as informações, como que a gente junta? Eu estou falando que o x é igual a y, e ao mesmo tempo eu estou falando que isso aqui vale. Se eu estou falando que x é igual a y, eu posso simplesmente chamar tudo que é y de x. Então aqui está x quadrado, aqui está y quadrado. Esse y quadrado, eu estou dizendo, ó, x é igual a y, então eu vou chamar o y de x, que é o que eu faço aqui, ó, x quadrado sobre 100, x quadrado sobre 25, tudo isso igual a 1, tá? E aí, para quê? Lembrando, onde a gente quer chegar? No ponto P. Então a gente tem que descobrir as coordenadas do ponto P. Então a gente tem que descobrir o x e o y do P, tá? E aí a gente vai ter que isolar o x para poder descobrir o valor do x. Então a gente vai refazer o caminho que a gente estava fazendo até agora, ó. O 100 e o 25 agora, esse 1, a gente quer sumir, na verdade a gente quer sumir com esses números de baixo agora. Como que a gente faz para fazer isso? Tá? O ideal seria a gente multiplicar por 100 primeiro, depois multiplicar por 25. Mas acontece uma coisa interessante que, se eu multiplicar por 100, eu automaticamente também estou multiplicando por 25. Por quê? Porque 100 é 25 vezes 4. Então, quando eu multiplico por 100, eu estou multiplicando por 25 e por 4. Então, eu já estou multiplicando por 25. E aí, o 25 aqui de baixo vai sumir e o 100 também. Então, multiplicando 100 por 100, tudo isso aqui. Então, a direita por 100, então que era 1, vai virar 100. A esquerda, x quadrado sobre 100, multiplicado por 100, vai ficar 100 sobre 100, que dá 1. Então, vai ficar x ao quadrado. Aqui vai ficar x ao quadrado sobre 25, e aí multiplicado por 100, vai ficar 100 sobre 25. 100 dividido por 25, que dá 4, então 4x. E aí x ao quadrado com 4x ao quadrado vai ficar 5x ao quadrado. Dividindo aqui, vai ficar que o x ao quadrado é igual a 20. E aí acontece uma coisa interessante, na verdade, aqui, né? Aqui eu coloquei direto que o x ao quadrado, o x é igual a raiz de 20. Mas o x, na verdade, ele é igual a mais ou menos raiz de 20, né? Porque raiz de 20 ou menos raiz de 20, se eu multiplicar, vai dar 20. Por que eu sei que é mais? Por que eu sei que o x é positivo? Porque aqui no nosso desenho, ó, o planeta está no primeiro quadrante, onde o x é positivo e o y também é positivo. Então eu sei que o x é positivo, então é esse que eu vou escolher, tá? E aí, ó, x é igual a raiz de 20. Tá bom, e o y é igual a quanto? Bom, o y é igual a x, porque é o que a gente escreveu aqui, ó. X é igual a y, ok? E aí, então, o x é raiz de 20 e o y é raiz de 20. O que significa esse x raiz de 20 e esse y raiz de 20? São as coordenadas do planeta. O planeta está no 2 raiz de 5, no 2 raiz de 5. E o x igual a 2 raiz de 5, y igual a 2 raiz de 5. Tá? É isso que eu quero? Não, não é isso que eu quero. Eu quero a distância do planeta até o Sol.
distância do planeta, até o centro do sistema cartesiano aí, tá? Então eu quero a distância entre o ponto P e o ponto O. O ponto O, quais são as coordenadas dele? Está na origem. Então as coordenadas é 0, 0. Está na origem. Então o x é 0, o y é 0. E aí lembra lá, ó, a distância de ponto a ponto, que ó, a distância de O até P é o x do O menos o x do P ao quadrado mais y do O menos y do P ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, eu vou ter minha distância. Tá? E aí na aula de distância a gente chegou a deduzir essa fórmula lá, que ela sai do triângulo retângulo. Tá? Isso aqui é só um Pitágoras. Tá? Então você não precisa nem decorar essa fórmula, você consegue deduzir ela na hora lá. Tá bom? E aí a gente faz essa diferença. Então, ó, x do O é 0, x do P é 2 raiz de 5. Então, 0 menos 2 raiz de 5. O y vai acontecer a mesma coisa. O y é 0 do O, né? E o y do P é 2 raiz de 5 também. Multiplicando aqui, ó, elevando ao quadrado, acontece uma coisa interessante. Aqui, ó, 2 raiz de 5, na verdade é raiz de 20, né? Raiz de 20 ao quadrado, a gente fez aqui, ó, raiz de 20, ó, x é raiz de 20. X ao quadrado é 20. Então aqui, ó, vai dar 20 mais 20. Então, ó, menos 2 raiz de 5 ao quadrado é 20, ok? 20 mais 20, 40. Raiz de 40 vai ser, né, como que a gente simplifica isso? A gente consegue escrever raiz de 40 como 4 vezes 10. 10 tem raiz? Tem, mas a gente não escreve ela, porque ela é irracional. 4 tem raiz? Tem, é 2. Então o que tem raiz sai fora, o que não tem fica lá dentro. Então fica 2 raiz de 10, que aí dá a alternativa B aqui, tá? Depois eu corrijo esse exercício aqui e coloco lá o desenho. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Tudo tranquilo? Meninas, né? Só tem meninas aqui, só mulheres hoje. Vamos lá, continuando então. Qualquer coisa aí, pode parar a aula. Tem só esse aqui? Tem 2. Vamos lá. Ó, considere a circunferência da equação Unicamp. Considere a circunferência da equação cartesiana x² mais y² igual a x menos y. Qual das equações a seguir representa uma reta que divide essa circunferência em duas partes iguais? Tá? O que ele quer então? Ó, a gente tem essa circunferência dada aqui, ó, essa daqui. E aí eu estou falando, existe uma reta que passa por essa circunferência e corta ela no meio. Tá? Na verdade existem várias retas, né? Se eu tenho uma circunferência, qualquer reta que passar pelo centro da circunferência vai cortar ela no meio. E é essa a sacada do exercício. Como que eu faço para eu cortar uma circunferência no meio? Tá? Ou seja, fazer isso daqui, ó. Tá? Como que eu faço para dividir uma circunferência exatamente no meio? Eu preciso passar uma reta por ela, que essa reta passe pelo centro dessa circunferência. Então a saída do exercício é simples. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que descobrir o centro dessa circunferência e depois a gente testa. A gente testa. O centro pertence a qual reta daqui? Ele pertence a uma reta daqui. Tá? E essa vai ser a nossa alternativa. Então esse é o caminho que a gente vai tomar. Vamos descobrir o centro dessa circunferência. O centro vai ser uma coordenada, x igual a tanto, y igual a tanto. E a gente substitui aqui. Por quê? Porque essa aqui é a equação da reta. E aí, se o centro pertence à reta, o centro tem que satisfazer uma dessas equações aqui. Tá bom? Então, a ideia é essa aqui. A gente precisa de uma circunferência, a gente vai dividir ela no meio. Como que a gente descobre o centro dessa circunferência? E essa aqui seria uma revisãozinha lá da última aula, tá? A gente precisa daquela equação, tá? A equação reduzida, tá? Para ficar bonitinho, para a gente ver lá o x menos x0 ao quadrado. Isso vai ser o meu centro. O x0 é o x do centro. Igual a gente está vendo na elipse, tá? Então vamos lá. X² é igual x² mais y² é igual a x menos y. Isso aqui o exercício deu. Como que a gente faz para chegar na equação da circunferência? A gente já fez um desses, mas quero fazer mais um porque isso aqui é um pouco importante. Saber completar o quadrado para chegar no centro, tá? Para chegar na equação reduzida, né? Então, ó, x² mais y² igual a x menos y. Vamos lá, a gente vai juntar todo mundo de um lado só
Tá? Então, x², o x passa para o outro lado, menos y vai passar para o outro lado, mais. Então, ó, x estava mais, virou menos. Y estava menos, virou mais. Tudo isso igual a zero. E aí, ó, a gente tem que ter a sacada que x² menos x. A gente tem que lembrar, isso vem de um quadrado perfeito, tá? Ok? E aí pode ser o quadrado da diferença ou o quadrado da soma, tá? Que é aquela regrinha. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Então a gente tem que ter a sacada seguinte. X² apareceu aqui, então a gente já sabe que o x ele aparece dentro do da nossa diferença. Por que eu sei que é uma diferença? Porque está menos x aqui, ó. Então o grau 2 determinou esse x. Esse menos determinou esse menos aqui. E aí aqui está x, de grau 1, x elevado a 1, né? O que isso aqui quer dizer? Lembra lá, ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro vai dar x. Aqui está dando x. Vezes o segundo. Vai ficar 2x vezes o segundo. Que está dando 1x. Era 2x. Virou 1x. Então eu fiquei com metade, né? Então o segundo ele é metade. Então menos meio. Por que menos meio? Menos por causa do sinal. E meio porque é 2 vezes o primeiro, que seria 2x, vezes o segundo. 2x, só que só está 1x aqui. Então ele foi metade. Então esse segundo ele é meio, metade. Tá? E aí com o y acontece a mesma coisa. Essa lacuna aqui, ó, seria a lacuna desse 1/4 aqui, tá? Esse 1/4 seria, ele estaria aqui, ó, é o que está faltando, tá? Com o y acontece a mesma coisa. Y², então é y aqui. Isso é um fato, porque é o quadrado do primeiro. Se está y², o primeiro então é y. Mais y. Aí acontece a mesma coisa. Mais, então mais. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes y dá 2y. Vezes o segundo dá y. Então, foi metade. Então, aqui vai ser meio. Ok? Tudo isso igual a zero. Só que acontece um problema, né? O problema é a gente montar isso daqui, na verdade. Por quê? Porque quando você desenvolve isso daqui, na verdade, o que acontece? Acontece x², ó, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá menos x. Até aí tá tudo certo, ó, x² menos x² menos x. Só que quando eu faço o quadrado do segundo, aparece esse 1/4. Esse 1/4 não está aqui em cima. Esse 1/4 não faz parte da equação da minha circunferência, tá? Que é o que acontece com y aqui, ó. Y, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aparece outro 1/4, e aí esse 1/4 e esse aqui, eles são estranhos aqui. Eles não deveriam estar aqui. Eles estão a mais, tá? Estando a mais, eles não fazem parte da nossa circunferência. Então a gente tem que tirar. Então eu tenho que tirar 1/4 e tirar 1/4. Então eu estou tirando 2/4. Então, ó, para eu chegar na minha equação original, que é essa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa e tirar 2/4. Então eu vou tirar 2/4, ok? Então eu vou ficar com isso aqui, que é isso, ó, essa linha é igual a essa, tá? Mas o que eu quero é isso daqui, ó, essa de cima. Então, para eu chegar nela, eu tenho que tirar 2/4. E para ficar explícito o centro, eu quero essa daqui. Tá? Então aqui vai ficar menos 2/4. Só que a equação da circunferência não é assim. E outra, 2/4 é o quê? É meio. Tá? Então eu já vou passar para o outro lado, meio. E aí a equação da minha circunferência vai ficar dessa forma aqui, ó. X menos meio ao quadrado mais y mais meio ao quadrado igual a meio. Tá? Ou seja, é uma circunferência, olha como está explícito agora, como dá para ver. É uma circunferência, qual que é o centro dela? O centro é meio e menos meio. Por que é meio e menos meio? O x aqui não está com menos e o y que está com mais? Sim, mas a equação ela é dessa forma. Ela é x menos x0. Então, se aqui está menos, é porque o centro é mais.
Se aqui está mais, é porque aconteceu aquele lance de menos, menos. E aí fica mais. Então o y vai ser negativo. O x vai ser positivo. O x do centro é meio, o y do centro é menos meio. E o raio? O raio não interessa aqui, na verdade, né? Porque a gente só quer o centro. Mas o raio seria a raiz de meio aqui, tá? Porque lembra lá, que é tudo isso aqui igual a r ao quadrado na equação da circunferência. Tá? Relembrando lá. Beleza. O que a gente quer então? Tudo isso para chegar aonde? Para chegar no centro. Por quê? Lembra lá, o exercício a gente quer dividir uma circunferência no meio, tá? Para dividir no meio, a reta tem que passar pelo centro da circunferência. Ok? Para ela passar no centro da circunferência, ela tem que passar, para ela passar no centro da circunferência, ela tem que passar pelo centro, tá? Então agora a gente vai ver, tendo o centro, a coordenada do centro, eu vejo o centro pertence a qual reta que o exercício deu, qual delas qual delas é a certa, tá bom? Então a gente vai ter que testar. Então vamos testar. Lembrando, o centro é x igual a meio, y igual a menos meio. X igual a meio. Vou substituir na primeira equação dada. X mais y igual a menos 1. Substitui lá. X igual a meio, substitui. Mais menos meio, porque o y é menos meio. Tá? Então vai ficar meio mais menos meio. Então vai ficar meio menos meio, que dá zero. Que não é isso que o exercício deu. O exercício está falando que x mais y dá menos 1. Eu acabei de ver que com esse centro, o x mais y dá zero. Então o A está errado. O B, x menos y igual a menos 1. O x é meio, o y é menos meio. Então vai ficar menos menos meio. E aí dá mais. Lembrando, por que dá mais? Porque menos com menos dá mais. Porque eu estou tirando o negativo. Tirar o negativo é ficar positivo, é como se eu estivesse dando para você de volta. Se você me deve um dinheiro, ou seja, você está negativo comigo. Se eu tirar a sua dívida, é como se eu te desse o dinheiro. Ok? Então fica positivo por conta disso. Então fica meio mais meio, que dá 1. Então tá certo. Não, tá errado, porque o B está falando x menos y, dá menos 1. E aqui deu 1, então o B está errado. O C, aqui é o que vai dar certo, né, porque está arriscado. Mas o x menos y é igual a 1, a gente substitui, vai ficar meio mais meio, que dá 1. Então está certo, é isso mesmo que o exercício quer. Então é o C. Ou seja, essa equação aqui, ó, essa reta, ela passa pelo centro da circunferência. Se ela passa pelo centro da circunferência, ela divide a circunferência no meio, tá? E aí o exercício dele dá errado, né? Porque ele fala que x mais y dá 1, mas a gente testa e o x mais y dá 0. Ok? Dá para testar essa daqui também. Vamos testar ela aqui rapidinho. Geometria. A equação da circunferência. Nossa. Eu vou escrever essa daqui, ó. A equação da circunferência é essa daqui, ó. x² menos x mais y² mais y igual a 0. Então essa é a nossa circunferência, ó. x², já esqueci, menos x. Ai, meu Deus. x² menos x mais y² mais y igual a 0. Bom, essa aqui é a nossa circunferência, a circunferência que a gente encontrou, tá? E as retas. O centro aqui dela, ó. Ó o centro dela como que está no meio, ó. Meio, que é 0,5. Meio para o x, menos meio para o y. O centro está bem aqui. Deixa eu até marcar. Meio está aqui. Esse aqui é o centro, tá? Então o que a gente quer? A gente quer uma reta que passe por aqui. E aí o exercício deu aqui, ó. X mais y igual a menos 1. Igual a menos 1. Não passa pelo centro, ó, essa reta não está dividindo no meio. Depois ele deu x menos y igual a menos 1. Igual a menos 1. Ó, não está passando, ela não está nem passando perto essa daqui. A certa, que é o que a gente viu que é certo. X menos y igual a 1. Olha, ela passa pelo centro, ela está dividindo no meio. E a outra é x mais y igual a 1. Ela também não passa, ela só está encostando, ela está tangente à minha circunferência. Tá? A única que é certa, então, é a mesma que a gente encontrou, essa daqui. Ok? E agora o último exercício da Unesp. Vamos lá, o último exercício aí, envolvendo circunferência.
tá? Os pontos P e Q, sendo que o Q é esse, o P é um ponto misterioso, pertencem a uma circunferência centrada na origem do plano cartesiano. Então, ó, é o que está no desenho, tá? Ela está com o centro na origem. P também é ponto de intersecção da circunferência com o eixo Y. Então, ó, o P é onde cruza o eixo Y, é isso que ele quis dizer. Ok. Considere o ponto... Pera aí. Considere o ponto R do gráfico de y igual a raiz de x, então é esse gráfico aqui, ó. Então ele tem um ponto R que pertence a esse gráfico aqui, tá bom? Ele possui uma coordenada igual... Não, ele possui uma ordenada y igual a do ponto P. Beleza, o que isso quer dizer, né? A abscissa x de R é igual a... Beleza, então. A gente tem um ponto que pertence a esse gráfico, ok? E ele tem uma ordenada, ou seja, ele tem um y que é igual ao P. O que é um y igual ao P? Quais pontos tem um y igual ao P? E aí está o desenho aqui, ó. Os pontos que tem um y igual ao P, que é esse ponto aqui que eu esqueci de colocar o nome aqui na nossa resolução, esse P aqui, ó, ele tem y igual a raiz de 18, que a gente vai descobrir, né? Ele tem esse raiz de 18, todos os pontos aqui, ó, deitados aqui, ó, todos os pontos dessa reta horizontal, ele tem o P igual, ele tem o y igual a 18, tá? Lembrando, a gente está no plano cartesiano, todo mundo que está aqui, ó, aqui é o y igual a 18. Então, independente de qual seja o x, todos os y daqui vão ter 18, raiz de 18, tá? Então é isso que a gente quer. A gente sabe que tem um R, então, pertencente a esse gráfico, ó, o gráfico aqui. A gente tem um R que tem o P, o Y do P igualzinho o do... Tem um Y, o Y do R é igualzinho o Y do P, tá? Então, basta a gente descobrir a intersecção desse gráfico com esse daqui, tá? Esse é o nosso caminho. Mas vamos lá, voltando tudo. A gente tem uma circunferência com esse ponto, 3, 3. O ponto 3, 3 pertence à minha circunferência, tá? O ponto 3, 3 pertence à circunferência. Ela está centrada onde? Ela está centrada no raio, no centro, ela está centrada no centro, tá? Mas o P que a gente está falando, o Y do P, ele é o quê? O que ele é? Ele é o raio da minha circunferência. Olha bem, o raio, lembrando, ele é do centro até a circunferência. O P está em cima da circunferência. Então, do zero até o P é o raio. Do zero até o P é o Y do P. Ok? É o Y do P porque ele está em cima do eixo Y. Ok? Então, falta só a gente descobrir, então, o Y desse P. Ou seja, descobrir o raio da nossa circunferência. Já que ela está centrada na origem, então o centro dela... Cadê? Eu não coloquei isso? Não coloquei essa informação. O centro dela é o centro 0, 0, é o ponto 0, 0. Então, a equação da circunferência é x² mais y². Não tem nenhuma variação. Igual tinha aqui, ó. O centro estava deslocado, então estava x menos meio. Y mais meio. Estava deslocado. Tá? Tudo isso igual a algum r², que é o que a gente quer descobrir. A gente quer descobrir o r. Eu estou falando assim, ó, o ponto 3, 3, ou seja, o x igual a 3 e o y igual a 3, pertence a essa circunferência. Então, eu só substituo aqui, ó. Eu tenho pontos, eu tenho a circunferência C e eu tenho o ponto Q. Esse ponto Q, ele pertence à minha circunferência C. Então, eu posso substituir ele na minha circunferência. Então, 3 eu vou colocar no x e 3 eu vou colocar no y. E aí vai ficar 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado é o r ao quadrado. 9 mais 9 dá 18, 18 é o r quadrado, então o r é raiz de 18. Então o raio da minha circunferência é raiz de 18. Então o y do ponto P é raiz de 18. Tá? Se o y do ponto P é raiz de 18, então eu estou dizendo que esse gráfico, tá? Existe um ponto R, ó, o exercício falou, existe um ponto R do gráfico, desse gráfico, tá? O ponto R do gráfico y igual a raiz de x,
ele tem um y igual ao do ponto P, tá? O ponto P aqui, ó, o ponto P, ele tem o y igual a 18, ó. Esse aqui é o meu ponto P, y igual a 18. O meu gráfico, ele é um y igual a raiz de x. Então acho que fica meio claro aqui quanto que vale o x. Se eu estou dizendo, ó, o y vale raiz de 18, e eu estou dizendo que no gráfico y é igual a raiz de x, então o x vale quanto? O x vale 18. Olha o que a gente escreveu aqui, ó. Y igual a raiz de 18, y igual a raiz de x. Eu estou dizendo que essas duas coisas valem. O y, ele é raiz de 18. O y é raiz de alguma coisa. Raiz de quê? De 18, eu acabei de falar. Y igual a raiz de 18. Então o x é 18. Tá? Um exercício da Unesp, ok? Que a resolução é fácil, se você ver bem. Mas ele tem um cara meio difícil, né? Ele tem um gráfico esquisito, ele tem uma circunferência que ele não deu nada, ele não deu raio, ele só deu o centro, ele deu um ponto da circunferência. Parece que é complicado. Mas aí quando você para ver, na verdade você só quer uma intersecção entre dois gráficos, tá? Ou, melhor, né? Você só quer descobrir um ponto de um gráfico, sendo que você já vai descobrir o y desse gráfico aí, tá? Que seria esse raiz de 18. Então aí o x é raiz de 18 aí, alternativa I. Beleza? E aí por hoje é só, tá? Vou parar a gravação.